Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês nessa manhã. Quero dar aqui um bom dia a todos aqueles que acabaram de acordar e estão vendo esse vídeo, que não foquem em outra coisa. Venham estar aqui atentos, porque eu tenho uma palavra preciosíssima para compartilhar com vocês. Palavra essa que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 1, que é a carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos aqui o prefácio, a saudação ali, como Paulo ele se apresenta aos romanos, porque ali é uma carta, né, tem a parte da saudação, e eu vou pular mais essa parte, porque é onde Paulo fala que ele é o servo de Jesus, que está ali para divulgar, para disseminar o evangelho, né, e eu vou começar aqui a partir do versículo 8, onde temos um tópico que diz assim: Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Então, no versículo 8, começamos assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a Deus por todos vocês, porque a fé de vocês, que vocês têm, é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês em todas as minhas orações, pedindo em que algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que sejam fortalecidos. Então vemos aqui a importância, né, que a igreja de Romanos tinha para Paulo ali. Mesmo ele tendo várias outras igrejas, aquela não deixava de ser importante. E vemos aqui também no capítulo 12, o motivo também pelo qual ele estava querendo tanto fazer essa visita, que é: isto é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. No 13 vemos assim: Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, quanto a sábios e a insensatos. E nessa palavra bárbaros aqui, nós podemos pensar que é alguém que faz a coisa mal, ou então aquelas pessoas meio que sem noção. Mas nesse contexto, bárbaros, eles são aquelas pessoas que não falam o hebraico, ali o aramaico, né, que é as línguas de Paulo. Nesse contexto ele era chamado de bárbaros, não por fazer alguma maldade, mas simplesmente por não falarem a língua que eles entendiam. E por que que Paulo é devedor? Ele devia dinheiro? Não. Até porque nós vemos aqui no capítulo 15, que é o seguinte a esse: Por isso, quanto a mim, estou propondo anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Como ele fala aqui no versículo 13 e o 15, ele não estava devendo porque ele estava endividado em dinheiro e tal, mas sim pelo conhecimento que ele tinha. Ele tem aquele dever de poder estar ali disseminando, ensinando ali para as pessoas, espalhando o evangelho através dele, para que várias outras pessoas também pudessem conhecer. Até porque naquele momento, né, naquela época, estava ali diante a morte de Jesus. As pessoas ali, elas basicamente não era como hoje, como a gente conhece, o evangelho e tal, mas aqui no Brasil é um pouco mais disseminado, é a segunda maior religião aqui no Brasil. Mas, durante essas épocas, Paulo ele viajava mundo afora, tendo que pregar o evangelho, como ele mesmo fala aqui, né, a gentios, a sábios, a insensatos, que são ali as pessoas que não têm muito entendimento, ou aquelas ignorantes até. Então, nós podemos ver aqui que esse dever que ele tem é dever literalmente de pregar a palavra. E no versículo 16 vai falar o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um ponto interessante a se acrescentar aqui, que ele fala que é primeiro do judeu,
Isso porque os judeus ali receberam a missão de estar sendo exemplo, de estar pregando a palavra de Deus mundo afora, né? E ele fala isso justamente por isso. Também nesse contexto nós podemos ver um pouco mais à frente que os judeus ali eles estavam também em pecado, não estavam fazendo tão apropriadamente essa tarefa que foi passada a eles primeiramente, porque eles estavam muitas vezes ali sem querer estar saindo da sua zona de conforto, muitas vezes negligenciando aquilo que era novo, até mesmo pela resistência, muitas vezes porque eles estavam fazendo algo que era errado, mas que eles pegavam como certos. E por essa pressão de não conseguir ter ali um conselho, uma crítica negativa de dizer que eles estão errados, por não querer estar errado, né? Por continuar pregando aquilo que eles estavam disseminando, que era errado, e acabarem não cumprindo de forma correta essa tarefa passada a eles. E a partir do versículo 18, aqui vamos entrar em outro tópico, a par daquilo que estávamos falando anteriormente, que ele vai falar a justiça e a impureza dos seres humanos. Então, a partir do versículo 18, começa assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprem a verdade. Pois quem se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, né, acabaram se tornando tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptíveis por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes, até mesmo répteis. Por isso, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Isso aqui é um ponto bem impactante, né? Porque é o mundo que vemos hoje. O mundo onde as pessoas, elas veem os ídolos e meio que adoram mesmo, literalmente. Vê a pessoa, bota alguém, alguma coisa, muito mais acima do patamar de Deus. Um bom exemplo disso é o dinheiro. Muitas vezes a pessoa não vai para a igreja porque fica naquele pensamento, né? Ah, se eu for para a igreja eu vou perder dinheiro. Muitas vezes uma mente empreendedora que pode acabar sendo limitada por essa área. E não podemos estar sendo aqui guiados, né, por esses pensamentos maus, que sim, eles nos afligem. E nós podemos estar nos preenchendo do Espírito Santo, encontrar prazer em estar servindo, glorificando e vencendo esses males. Continuamos aqui no capítulo 25, que ele diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, no qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou ao modo reprovável de pensar, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade.
estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam aqueles que fazem. E infelizmente, pessoal, esse é o mundo do qual vivemos hoje, de que as pessoas não só aprovam, não só fazem, né, aquilo que é errado, como também aprovam aquilo que fazem, né, aquelas que fazem. E, gente, nós somos chamados para fazer a diferença, para estarmos à frente, para podermos conscientizar. Muitas vezes, diante dos olhos do mundo, se manter puro é visto ali como algo assim, né, reprovável mesmo diante as pessoas. E nós devemos estar convictos da fé do qual nós servimos, o Deus que nós servimos, para não cair muitas vezes em tentação, querendo provar para o mundo de que somos melhores, do que somos iguais a eles. Gente, nós somos diferentes, chamados para fazer a diferença. Está vindo aí um grande avivamento do qual nós podemos estar e nós devemos estar alcançando vidas para sair desse contexto aqui que está falando, né, do versículo 28 ao versículo 31, que, gente, realmente é uma coisa deplorável assim. Então, pessoal, esse é o término do capítulo 1, né? Amanhã vamos ter outra pessoa com o capítulo 2, e eu espero que nós estejamos sendo aqui tocados mesmo, sendo avivados, que Deus tenha falado ao teu coração, tanto quanto Ele falou ao meu, para que possamos gerar ali ação mesmo, ter o desejo de mudança, para que possamos vir a ser incomodados e incomodar outras pessoas a sair desse padrão, a poder abrir a visão. Tanto a minha visão está sendo aberta, como acredito que também a sua, e você também será bênção de Deus, que possamos ser aqui ferramentas de Deus aqui nessa terra. Então permita-se ser usado. Continue nos seus devocionais para que possamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E agora eu vou concluir aqui o término, né, desta palavra, aqui desse mini devocional aqui, com uma oração. Então peço que você feche seus olhos também, se concentre, faça sua oração e receba tudo aquilo que for de Deus para você. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado, Jesus, por esse dia, Senhor, por ter nos permitido, Senhor, estar aqui, Senhor, nesse local, cumprindo, Senhor, o teu desejo aqui, o mandamento que foi feito a nós, Pai. Coloque, Pai, em nossos corações o desejo, Pai, de te servir, de te colocar, Pai, acima de qualquer outra coisa em nossa vida, para que não possamos nos deixar, Senhor, ser influenciados pela, Senhor, influência do mundo que está aí afora, Pai, tentando nos tragar. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro. E, Senhor, venha estar, Senhor, consolidando em nossas mentes a quem é o Deus que servimos. É o Deus do impossível, Pai. Que possamos estar sendo tocados, Pai, sendo preparados para o avivamento, Pai, que está sendo preparado para nós, Pai, para toda essa cidade, Senhor, para que possamos também chegar, Senhor, aí mundo afora, Senhor. Acredito que teremos muitos missionários aqui, capazes, Senhor, de entregar a Tua obra, a Tua palavra, Senhor, de forma livre e espontânea, Senhor, a mais pessoas, Pai, que possamos estar alcançando aqui um número maior de pessoas, Pai, e possamos tocar literalmente. Venha reacender as chamas em nossos corações, para que possamos queimar, Pai, incendiar onde quer que passarmos com a Tua presença, Pai, e que possamos ser a diferença para os que estiverem, Senhor, ao nosso redor. Senhor, é de já que eu te peço, Pai, também muito te agradeço. Eu entrego meus dias em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.